vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3. Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1 a 3. Nós vamos fazer uma leitura. Acompanhe no telão, meus queridos. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui, meus irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a mensagem de hoje vai ser justamente essa, né? A promessa, né? Abraão e a promessa para todas as famílias da terra. A promessa para todas as famílias da terra. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para a mensagem dessa noite. Ó Pai querido, nós rogamos a Tua misericórdia, pedimos a Tua bênção, porque a Tua palavra, ela é o nosso alimento, ela é a nossa inspiração. Ela que nos mostra, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito, nos mostra um plano extraordinário, um plano eterno, que vem se desenrolando, Senhor, durante os séculos e milênios, ó Pai, e chegou até nós. Cada um de nós aqui, ó Pai, foi impactado por essa promessa. Todas as famílias da terra. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor abra o nosso entendimento, para o nosso chamado, para o significado do Natal, para o que vamos celebrar nesse mês de dezembro de 2015, Senhor. Que realmente esta celebração se torne cada vez mais rica em sentido, significado, possamos valorizá-la, Senhor, as suas implicações na nossa vida, não só no dia 25 de dezembro ou no mês de Natal, mas durante todo o ano, durante toda a nossa vida. Pedimos a Tua bênção. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui, eu não sei se já resolveram o problema da internet lá, não deu certo, nós estamos com uma dificuldadezinha lá na internet e nós vimos passar um vídeo na abertura. Esta série que vai caminhar conosco aqui, ela vai fazer com que a igreja e cada um de nós pense e repense o nosso chamado. Para que Deus realmente nos chamou? O que é o Natal? E por que esse tema, Natal para todos os povos? Eu escolhi começar com Abraão, poderia até começar antes. Na verdade, a promessa da vinda, de Jesus, do nascimento de Jesus, quem faz grupo de discipulado comigo sabe exatamente aonde que nós começamos a falar sobre Jesus. Alguém se lembra? Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Quando os primeiros representantes de uma raça aqui na terra, Adão e Eva, rompem, quebram a aliança, o pacto com Deus. Aqui nós chamamos aliança da criação, ou pacto das obras, que de fato um dia o homem teve um relacionamento pautado nas obras, na obediência, em que a condição para termos vida, a condição para nos relacionarmos com Deus era única e exclusivamente a obediência, que é uma boa obra, que é a essência da boa obra. Obedecer a Deus, guardar a sua lei e os seus mandamentos. Um momento sim a humanidade esteve inserida dentro desse pacto, pacto das obras. Havia consequência. Se o homem, representando toda uma raça, quebrasse essa aliança, esse pacto. E de fato isso aconteceu. No início do capítulo de número 3, nós vemos então a humanidade rompendo esse relacionamento com Deus, quebrando a aliança com Deus, e nós vimos então todas as consequências decorrentes disso. A palavra de Deus diz claramente que se o homem quebrasse esse pacto, ele iria se separar da fonte de toda a vida, iria morrer espiritualmente e consequentemente viria a morrer fisicamente, biologicamente. Perdeu aquela vida, chamamos de zoe,
e posteriormente veio a perder aquela vida chamada de bios, que no grego tem essas duas palavras para a vida. Eu já preguei muito sobre isso aqui também, estudamos bastante nos nossos grupos de estudo, essa é a base, o entendimento do que foi que aconteceu. No momento que quebrou aquele pacto das obras, em que a condição era obediência, foi o único momento em que a condição era o homem fazer alguma coisa para manter-se conectado com Deus, não havia mais nada que o homem pudesse fazer. A Bíblia diz então que a partir daquele momento nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, estranhos à aliança, fora do pacto. Nada mais poderia ser feito. O homem não tinha como restaurar aquela situação, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Então em Gênesis capítulo 3, verso número 15, Deus vai então chamar ali aqueles representantes da raça humana, e Deus irá dizer bem assim para eles, uma promessa. Será feita então a promessa de que um dia, da descendência de Eva, a mãe de todos os viventes, nasceria alguém, tá, que restauraria tudo aquilo. Ele seria o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança. Então em Gênesis capítulo 3, verso número 15, você tem a primeira promessa do Natal. A primeira vez que o Natal é apresentado à humanidade. Então essa seria assim, o primeiro anúncio. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho. Gênesis 3,15. Da descendência de Eva nasceria realmente alguém que iria restaurar todas as coisas, ser um mediador. De uma forma muito embrionária, o Natal já estava lá embutido. A humanidade vai se desenrolando. E eu fiz questão de chamar aqui esse personagem muito importante para nós, Abraão, porque Abraão, ele vai se tornar o pai da fé. Abraão, ele vai se tornar o pai de uma grande nação. E uma figura importante para aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Posteriormente vai ter a história de Noé, que todos conhecem. Você, lendo lá na palavra de Deus, você vai ver a história de Noé. Da descendência de Noé, dentre eles, tem um chamado Sem. E Sem é justamente a genealogia que vai dar em Abraão, perdão. No início era Abrão, o nome dele. E a palavra de Deus então vai nos falar um pouquinho desse personagem. Capítulo 11, verso 27 diz, são estas gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então são os três irmãos. Ele começa falando uma longa genealogia de Sem e vai parar lá em Abrão. Aí ele continua. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, aqui você tem praticamente o encerramento do capítulo de número 11. E Deus, então, que fez aquela promessa lá no passado, para os nossos primeiros pais, os primeiros representantes, ele precisava formar um clã, uma família, tá? E transferir para essa família todas as promessas que seriam para toda a humanidade, mas ele tinha que fazer isso, então ele tinha que escolher alguém. Ele poderia ter ido lá para o extremo oriente, e chamado um extremo oriental. Ele poderia ter descido um pouquinho mais na região da África, chamar um africano. Ele poderia ter chamado alguém de qualquer parte do mundo. Deus aprove a ele. Na região de Ur dos Caldeus, fica lá na Mesopotâmia, na Ásia, chamou um homem chamado Abraão. Não havia realmente nesse homem nada de mais especial. Ele vai se tornar, como todos sabem, o pai de uma grande nação que são os judeus, os israelitas. Dessa descendência vai vir Éber, daí que vem a palavra hebreus. E esse personagem, em que Deus vai agora fazer um chamado para ele, Deus tem um plano, tem um propósito na vida dele, que nunca foi exclusivista, mas sempre foi inclusivista. Deus não queria excluir ao chamar alguém,
Mas justamente o contrário. O propósito dele de chamar alguém, formar uma grande nação, era fazer com que ele se tornasse um instrumento para incluir mais pessoas, não excluir. Então, depois que você tem a história de Abraão, que começa lá em Ur dos Caldeus, tem a descendência de Sem, chegamos em Abraão, aí Deus então, no capítulo de número 12, que nós acabamos de ver, ele começa a fazer esse chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então esse é o chamado de Abraão. E dentro desse chamado, evidentemente, Deus tinha planos para a vida de Abraão, para os seus descendentes. Todo o livro de Gênesis, na verdade, vai relatar o desenrolar dessa descendência. Então nós poderíamos primeiro, vamos falar aqui, da uma família abençoada. Deus nos chama para experimentarmos realmente a sua bênção, a sua graça, as suas misericórdias. E quando Ele nos chama, Ele tem um plano na nossa vida. Ele nos ama com amor eterno. A Bíblia é riquíssima em termos, em expressões referentes àqueles a quem Deus chama. Se Deus chamou você, se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra, se você já está dentro desse pacto, ou deseja, ou pretende entrar dentro desse pacto, em aliança com Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te ama muito. Você se tornou a menina dos olhos de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Ele vai cuidar de você de uma forma que você nem imagina. O amor que Deus tem por nós, poderíamos até dizer que é um amor assim, como um livro que eu tenho, que eu acho muito interessante, Francis Chan, que ele diz o seguinte, louco amor. É um amor louco. É um amor de alguém que ama assim, incondicionalmente, ilimitadamente, de uma forma assim que se você parar e começar a pensar o quanto Deus te ama, não tem outro termo para você usar, a não ser dizer assim, é um louco amor. Um amor louco. Capaz de fazer qualquer coisa por você. No melhor sentido da palavra. Então nós temos que lembrar disso. Quando Deus nos chama, é para nos abençoar mesmo. Não podemos ter medo disso. Nós não queremos que essa seja a grande propaganda que nós vamos usar para atrair pessoas. Não, venha porque a bênção está aqui. Aqui você vai ser abençoado. Agora, esse tipo de bênção, o que significa essa bênção é que é algo que a gente tem que ver. Quando Deus então chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, você vê muita coisa embutida aqui. Ele precisou ouvir esse chamado, ele precisou confiar nesse chamado, haviam promessas, já tem muita coisa aqui que todos nós, de alguma forma, também recebemos, quando nós somos chamados. E ele continua dizendo, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê tu uma bênção. Deus vai ordenar bênçãos, está ordenando, não é uma hipótese, uma possibilidade, Ele está ordenando bênçãos na vida dos seus filhos, daqueles que entram em aliança com Ele, pacto, você se torna filho de Deus, a menina dos olhos, e Deus tinha um plano na vida dele, não quer dizer que para cada um de nós seja a mesma promessa, os mesmos planos, não, para cada um é um. Deus tem um propósito de uma maneira, a gente diz que a multiforme graça de Deus. Ela tem muitas formas. Graças a Deus por isso. Porque a maneira que Deus vai abençoar uma família é muito diferente da outra. Algumas coisas são comuns em todas as famílias. Mas há peculiaridades. Deus tem um propósito, um chamado, algo de especial dentro de cada família. E assim então Deus chama Abraão. Ele teve que acreditar e confiar nessa promessa de Deus. Você conhece o famoso caminho que Abraão fez? É um caminho enorme. Tem um mapa aqui que eu coloquei aqui para você ter uma ideia. São milhares de quilômetros. Aqui é a região de Ur dos Caldeus. O mapa está um pouco embaçado, mas dá para você ter uma noção. Esse Abraão que foi chamado aqui, meu querido, o que ele fez foi uma jornada de uma vida. Conforme a carta aos Hebreus, o autor vai chegar a dizer assim que ele seguia o invisível. Foi um ato de fé. A fé dele já começa aí. Ele ser chamado para seguir o invisível. Ele não tinha garantia nenhuma. Você vai para uma terra, ele nem sabia que terra era essa. Eu vou te mostrar. Confie em mim.
Ele tinha algumas condições. Ele teria que deixar todas aquelas orientações, aqueles valores, aqueles princípios que ele havia recebido numa antiga vida, na antiga perspectiva que ele tinha da vida, para uma nova vida, para um novo projeto. Deus nos chama para o novo. O livro de Gênesis, então, a partir daqui do capítulo de número 12, ele é extraordinário, que ele vai contando sobre a vida de Abraão. Meu querido, não foram só rosas, mas muitos espinhos. Abraão passou por dificuldades, Abraão teve um momento de fraqueza. Ele, como qualquer outro ser humano, teve hora que ele duvidou de Deus. Ele duvidou que Deus iria protegê-lo. Quando ele foi para o Egito, ele, para se autoproteger, ele contou mentira, ele contou história lá para os egípcios, com medo de que Deus não o protegesse. Abraão tinha a promessa de que Deus lhe daria o quê? Muitos filhos, muitos descendentes. Demorou para isso acontecer. É no tempo de Deus. Ele também não confiou. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão foi, não tinha filho, Sara era estéril, e ele foi ter filho com a escrava, com Agar. O que muito tempo depois encontraram lá na terra dos seus pais, em Ur, na região de Ur, as leis daquele povo. E dentro daquelas leis havia essa possibilidade de um patriarca, alguém como, no caso, Abraão, não podendo ter filho com a sua esposa legítima, ele poderia então ter filho com a sua escrava. Ele foi lá, não confiando em Deus, e teve um filho com Agar. Teve muitos problemas. A gente sabe que o filho que ele teve com Agar, quem lembra o nome? Ismael. Ismael são os ismaelitas. Se você vê o desenrolar da história desse povo, eles vão ter muitos problemas, muitas dificuldades com esse povo, o resto da vida dele. Nós sabemos então que Abraão vai seguir a orientação, as promessas de Deus, mas ele vai ter falhas no meio do caminho. Mas em nenhum momento Deus o abandonou. Nenhum momento Deus deixou de cumprir as suas promessas. No tempo certo, em que a sua mulher já avançada de idade, ele já avançado de idade, a palavra de Deus nos diz que Deus então vai cumprir essa promessa. E quando é anunciado que eles teriam um filho, a sua esposa, o que ela faz? Qual foi a reação dela? Riso. Ela caiu na gargalhada. Ao mesmo que Deus dissesse para você, mãe ou mulher, que já não tem mais condições de ter filho, agora você vai ter um filho. Você vai rir. Estéril, idade avançada. E aí Deus, ironicamente, diz assim para ela, olha, e o seu filho vai chamar Riso, viu? Porque você riu, ele vai chamar Riso. E de fato, nós sabemos que o primeiro filho de Abraão, com a legítima esposa, quem foi? Isaac. Isaac em hebraico é Riso. E ela veio então a ter esse filho, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve lá os seus 12 filhos, aquela famosa história que a gente conhece. Desses 12 filhos, irão se formar as 12 tribos de Israel. Esse povo irá entrar na terra prometida, formar uma grande nação, e durante todo esse processo Deus está transferindo para uma família, que começa com Abraão, muitas bênçãos. E a maior de todas as bênçãos, finalmente, irá se cumprir. Quando no seio desse clã, dessa família, que começou com um homem lá em Ur dos Caldeus, nasce o prometido. Quem que nasce dentro dessa família? Descendente de Abraão? Jesus. Natal. Mas o que Abraão tem a ver com o Natal? Tudo a ver. Abraão é pai de Jesus. Humanamente, terrenamente falando. Né? Da família terrena de Jesus. E Jesus nasce. Só que aí que vem um ponto importante. É muito bonito quando nós falamos das bênçãos, né, que circundam a vida daqueles que são filhos de Deus. Estou dentro do pacto. Eu cometo erros, meu pai me corrige, meu pai celestial, porque ele me ama. E assim como um pai corrige o filho a quem quer bem, Deus também me corrige. Mas ele não me abandona, ele cuida de mim. Tem hora que eu quero quase desistir. Estou quase jogando a toalha. Tem hora que eu sou seduzido por esse mundo, eu caio em pecado, eu falho. Essa é a fotografia de um verdadeiro filho de Deus. Um genuíno filho de Deus, que não é hipócrita, que não acha que é um super-homem, não, que vai errar muito. Abraão é um verdadeiro filho de Deus, que vai ter muitos tropeços na sua vida, mas foi alguém que ousou confiar em Deus,
e entregar a sua vida, a vida da sua família nas mãos de Deus, entrar em aliança com Deus, e Deus então o chama, sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Deus nos chama para sermos abençoados. Só que a história não para aí. Se eu pregasse só essa primeira parte, isso se chamaria teologia da prosperidade. Buscar a Deus para receber as bênçãos de Deus. É até errado nós apresentarmos o evangelho dessa forma. Não, você busca a Deus que você vai ter as bênçãos de Deus. Isso é o evangelho? Claro que não. Mas também eu não posso cair para outro extremo e dizer, não, quem se torna filho de Deus não é abençoado. Isso é verdade? Claro que não. Está aqui, promessas, bênçãos. Não só materiais. Porque tem coisa que o dinheiro não compra. Se Deus me desse todo o ouro desse mundo, eu seria um homem pobre. Porque há coisas que o dinheiro não compra, você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Há bênçãos de Deus que são muito mais preciosas do que isso. E evidentemente que a maior de todas as bênçãos é nos tornarmos filhos de Deus. Membros da aliança. Estarmos dentro do pacto. Está dentro do barco. Não importa que função que você exerça dentro desse barco, não importa em que situação que você esteja vivendo no presente, porque a Bíblia até nos fala, que importa que no presente nós venhamos a passar por aflições, por dificuldades. Mas as coisas que nos esperam, e quanto maior forem as aflições, são bênçãos dobradas que Deus tem reservado. A Bíblia chega a dizer que aquilo que o olho não viu, né? Que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são coisas que você não vai receber nem nessa vida. Deus preparou para aqueles que o amam. Então existem bênçãos, meu querido, falar uma coisa, você não tem nem noção. Estão além da nossa capacidade de compreensão. Deus sabe das nossas necessidades materiais? Claro que sabe. Das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele vai suprir, vai. E tem momento que se ele não vai suprir aquela necessidade específica, porque ele tem um outro propósito, às vezes maior, hein? Como aconteceu várias vezes com os filhos de Deus aqui na terra. Todo mundo conhece muito bem a história, por exemplo, de Paulo. A Bíblia nos fala que ele recebeu um espinho na carne. Não fala que espinho foi esse, que problema que ele enfrentou. Para nós aplicarmos de uma maneira até mais rica na nossa vida. Eu tenho meus espinhos, você tem os seus espinhos. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes a Deus. Mostrou insistência, constância. Ele tinha algo que ele não conseguia resolver. Ele era filho de Deus, filho da aliança, dentro do pacto. A teologia da prosperidade, evidentemente, que nunca vai usar o exemplo de Paulo, porque ele é o pior exemplo que poderia existir, é o pior exemplo que poderia existir de teologia da prosperidade. Paulo viveu com aquele espinho na carne. E sabe quanto Deus tirou? Nunca. Nunca. Porque ele aprendeu através daquela experiência, daquela privação, daquela aflição, bênçãos superiores estão sendo reservadas pelos filhos de Deus. Quando Deus olha para Paulo e diz bem claramente, a minha graça te basta. Então há bênçãos que estão muito além do que os nossos olhos veem. Enquanto um filho de Deus não entender isso, ele vai ver nesse mundo deprimido. Ele vai ver nesse mundo desanimado, desiludido, sem esperança, sem perspectiva, com uma fé pobre, espiritualmente muito pobre. Quando você entender isso, você vai se sentir realmente a pessoa mais abençoada desse mundo. Porque quando Deus não faz, não acontece como a gente quer, não quer dizer que Ele não está nos abençoando, não, Ele está nos abençoando. Em outras áreas, em outras formas, tem outros propósitos, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso sempre oramos, seja feita a tua vontade, não a minha. É a oração mais difícil, mas é a oração mais importante que um filho pode fazer. Abraão foi muito abençoado. Passou por lutas, muitas lutas. As coisas vieram fácil de forma alguma. Foi uma vida de jornada, de luta, de peregrinação, de batalha, de enfrentar dificuldades. De ter hora de ele pegar na espada e lutar para libertar Ló. De ele enfrentar inimigos. De lutar contra seus próprios impulsos, né? Muitas vezes o seu medo, a sua falta de fé, e ter que contar mentira para poder se safar.
Ele teve muitas lutas durante toda a sua vida, mas foi um homem que eu não tenho dúvida, foi muito abençoado. E Deus cumpriu o seu propósito na vida de Abraão. Aí que vem um ponto. Deus não nos chama apenas para sermos uma família abençoada. Se você entrar em aliança com Deus, for batizado, receber o sinal do pacto, participar da Santa Ceia, ter Jesus como o único e suficiente mediador, que é o mediador desse pacto, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Só que não para aí. Natal não é algo exclusivo. Natal só vai fazer sentido quando ele for compartilhado, quando ele for dividido. Então aí que vem o sentido, o verdadeiro sentido, quando a palavra de Deus nos fala uma família chamada agora para abençoar outras famílias. Embutido naquela promessa a Abraão, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha então, o título da nossa mensagem hoje é Natal para todas as famílias da terra. Eu sei que muitas vezes no presente eu estou enfrentando problemas tão grandes, você está enfrentando problemas tão grandes que você não consegue nem imaginar nisso. Você começa a pensar assim: eu só quero resolver os meus problemas. E eu te garanto que enquanto você tiver esse pensamento, você vai ser um cristão, se é que compreendeu a fé e o chamado, e posso chamá-lo de cristão, mais infeliz. E como diz Paulo, o mais infeliz de todos os homens. Se Jesus se resume a apenas coisas dessa vida, desse mundo, você é o mais infeliz de todas as pessoas. Porque você tem um grande tesouro te esperando e você não compreendeu ainda o seu chamado. Olhe para fora, como Abraão precisou fazer. Um dia, Abraão estava muito deprimido, triste. Ele não via perspectiva, ele não via luz. E ele então, dentro da sua tenda, ele não conseguia olhar além. E Deus faz uma coisa maravilhosa, que às vezes parece que Deus precisa fazer isso com cada um de nós. Deus chama ele para fora daquela tenda. Fala: sai dessa tenda e olha para o céu. Aquela noite que devia estar estrelada. Aquela noite que alguém já deve ter tido essa experiência, arrepia-se, você fica impactado. Para você, quando você sai realmente longe da cidade, da iluminação, e você vai para um lugar deserto. Aqueles lugares que você vai ver um tapete de estrelas. Que você vê até assim, dá para ver, dependendo da noite, você vê até aquela concentração, que eu acho que é aquele ponto da galáxia, sabe, que faz uma nuvem assim no centro do céu, aquela carregado de estrelas assim. Aí elas vão diminuindo até o fim do horizonte. Deus diz assim: olha para essas estrelas. Você vai ter tanto descendente, Abraão. Você não vai conseguir contar, assim como o céu está cheio de estrela. O que Deus fez com ele assim, ensinou ele a voltar a sonhar. Porque, meu querido, às vezes a gente está tão oprimido e deprimido com tantos problemas que a gente fica trancado dentro da tenda, lamentando, reclamando, e não sonhamos mais. Os sonhos de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, que estão muito além daquilo que a gente possa imaginar. Deus tira Abraão de dentro da tenda e faz ele sonhar. E quando ele sonha novamente, ele passa a viver de novo. E quem sabe você está como Abraão, dentro de uma tenda, deprimido, não vendo as promessas de Deus ainda se cumprir na sua vida, enfrentando problemas que você não vê solução, e se esquece que Deus tem muito mais do que isso. E há uma frase linda que diz assim: você cuida das coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus, e que Deus vai cuidar das suas. Eu queria te contar uma coisa para você: não tem como eu exigir que Deus me abençoe. Não tem como eu mexer lá nas coisas, fazer com que Deus me abençoe. Não está em mim isso. É uma promessa dele e ele vai cumprir da maneira dele, na hora dele, a forma como, quando ele quiser. Está em mim a segunda parte. Eu quero e desejo que Deus me use para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Isso sim. Essa é a minha parte. Cuide das coisas de Deus. Seja uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar outras famílias. Ele sabe do que temos necessidade. Ele conhece a sua vida. Abraão, então, ele vai compreender essa segunda parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abraão, eu vou te abençoar muito mesmo, mas para você ser bênção na vida de outros. Essa é a essência do Natal. Esse é o que há de mais crucial no Evangelho. Nós sermos chamados para sermos realmente abençoados por Deus, com o propósito de nos tornarmos bênção na vida de outras pessoas. Lindo aquela passagem de Pedro, que a palavra de Deus nos fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Bênção, bênção. Qual o propósito? A fim de o quê? Quem se lembra? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem que ter saído das trevas primeiro. Você tem que ter experimentado a bênção de Deus. Povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes. Deus chamou para isso, para anunciar o Natal para todos os povos, para todas as famílias. Só vai fazer sentido a sua fé. Você só vai compreender, e eu acredito que algumas coisas estão travadas na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso, porque nós não compreendemos o propósito de Deus ainda. Estamos dentro da tenda. E dentro da tenda não se vê estrelas. Dentro da tenda nós não sonhamos. Deus nos chama para fora e nos faz sonhar de novo. Com Deus não há limites. Não há impossíveis. Tudo é possível. Meu querido, o cristão ele não é um otimista nem um pessimista. Ele é um realista esperançoso. Nós sabemos da realidade. Das duras realidades dessa vida. Mas nós temos muita esperança. Razão para ter esperança. Então, ele é chamado com esse propósito. Será que a Bíblia fala alguma coisa? Olha que coisa linda lá em Gálatas capítulo 3. Isso se aplica a mim e a você? A palavra de Deus vai nos dizer que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, todos aqueles que não eram descendentes, filhos de Abraão, na carne, são chamados de gentios. Deus já previsto isso. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha aí que Paulo está falando tão claro para a gente isso. Em ti serão abençoados todos os povos. Natal para todos os povos. É daí que eu tirei o tema para esse ano. Esse foi o propósito de Deus ter chamado Abraão. Não foi com outro propósito. Deus já prevendo isso. Então pense que Deus te chamou prevendo alguma coisa. Deus te chamou para alguma coisa. Deus quer usar a sua família. Abençoá-la primeiro, evidentemente. Mas para que ela se torne uma bênção para todos os povos. Uma família sendo usada para abençoar outras famílias. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso se cumpriu na vida dele. O dia que ele saiu da tenda, olhou para o céu e voltou a sonhar, a viver. Enquanto a gente estiver dentro da tenda, nós só vemos os problemas. Nós não temos perspectiva. Nós não conseguimos ver o tamanho desse Deus. E o tamanho das promessas, das possibilidades, das coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Na sua vida, na sua família. E através da sua vida e através da sua família. Então, na verdade, meu querido, a gente precisa lembrar isso. Quando Deus chama esse Abraão, forma esse povo, o propósito não era excluir, não era exclusivista. Era incluir, inclusivista. Tanto que aqueles povos, mesmo os povos daquela época, mais pagãos que podiam existir, pensa, por exemplo, o Egito. Será que Deus tinha um propósito para o Egito? Mas mandou as 10 pragas do Egito, Síria, todos aqueles povos que estavam ali ao redor. Olha que coisa extraordinária. Por que Deus pegou e chamou Abraão? Vamos olhar naquele mapa aqui, vamos ter uma visão aqui, panorâmica. Você sabe que essa região que Abraão se estabeleceu, ela simplesmente era o centro do mundo antigo. Pensa que aqui, todos os povos, quer sejam os povos que vinham aqui da região da Mesopotâmia, a ligação entre o Oriente e o Ocidente, entre o Norte e o Sul, todos passavam por essa regiãozinha geográfica tão complicada até os dias de hoje.
Deus chamou um homem, formou através daquele homem uma grande nação e colocou no lugar estratégico. Porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Abençoá-lo muito e fazer com que ele fosse uma bênção na vida de todas as famílias da terra. E aqui então, depois você vai ver durante todos os outros impérios e reinos que viriam, desde o período em que nosso Senhor Jesus veio, o Império Romano. Isso aqui está no centro do Império Romano. Todos os povos aqui viriam passar por aqui, a Síria, a Babilônia. Aqui é um centro, uma ligação. E eles viram e foram usados por Deus várias vezes como instrumentos para abençoar outras famílias. Quantos povos vieram até essa região e conheceram a Deus através da família de Abraão? Então, se Deus te chamou, pode ter certeza que o lugar que você está, o que você está vivendo hoje, agora, tem um propósito. Você pode até não estar vendo agora. Pode até não estar compreendendo por que Deus está permitindo isso na minha vida. Mas você está no lugar estratégico. Você foi chamado estrategicamente por Deus. Deus te colocou nesse lugar. Dentro desta família, no lugar que você trabalha, onde você vive, com um propósito. Ah, mas os problemas que eu enfrento, eles também têm um propósito. Te garanto. Abraão não foi fácil. Ele precisou confiar. Vendo o invisível, enfrentando adversidades, ele não sabia nem para onde ele ia. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, só sai. Deixe o conforto da casa dos seus pais, os deuses dos seus pais, as orientações, os princípios, os valores, para uma nova vida. E eu vou te abençoar e fazer de ti uma grande nação. E através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma passagem linda de Isaías, em que ele vai citar o Egito, que Deus iria ferir o Egito, mas iria curar o Egito. Porque Deus tinha um plano na vida dos egípcios. É interessante uma passagem linda de Isaías, em que Deus mostra o seu propósito para aquelas nações que estavam ao redor. Deus nunca foi exclusivista, mas inclusivista. E às vezes ele feria, mas para curar, para abençoar. Esse sempre foi o plano, o projeto e o propósito de Deus. Na vida de Abraão, e na minha vida, e na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, quais as suas experiências. Eu sei que você deve ter uma lista de coisas para resolver. Eu tenho também. De causas. Algumas serão ouvidas e atendidas, outras não. A bênção de Deus não pode, em hipótese alguma, estar condicionada à lista que eu e você temos, das nossas causas. Às vezes nós vamos ouvir de Deus, a minha graça te basta. E você vai ficar com esse espinho na carne. E eu vou te abençoar por causa desse espinho. Através desse espinho. Aí por isso que Paulo, então, quando ele ouve essa palavra de Deus, ele diz o seguinte, assim, agora, de boa vontade, me gloriarei nessas circunstâncias. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus chama, usa aquele povo, coloca num lugar estratégico, faz com que muitos povos sejam abençoados através daquela nação. De dentro dessa nação nasce a promessa, o prometido Messias, que é o próprio Jesus. Ele veio, Evangelho de João, para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que são chamados. Meu querido, eu quero que você feche os seus olhos e vamos juntos concluir esse pensamento. Deus nos chamou para sermos abençoados, recebemos pela fé a salvação em Cristo, celebrarmos o verdadeiro Natal, mas Natal não faz sentido se ele não for compartilhado. Na verdade, a alegria, ela só é real quando é compartilhada. Ela não pode ser exclusivista, mas inclusivista. E aí sim, eu não tenho dúvida, Deus nos chamou para abençoarmos outras famílias. Esse é o sentido mais simples do Natal. Eu sou chamado para ser abençoado, e Deus vai me usar para abençoar outras famílias. Natal para todos os povos. Pense naqueles vizinhos seus que não conhecem ainda o Evangelho. Pense naqueles membros da sua família que ainda estão fora do pacto. Não foram inseridos dentro do pacto ainda. Pense em quantas pessoas você convive, estrategicamente, será?
que Deus te colocou lá onde você está, durante toda essa semana que você vai conviver. E você vai celebrar o Natal, o verdadeiro sentido do Natal. E você sabe que muitas e muitas pessoas que você conhece estão muito longe do sentido do Natal. Vamos trocar presentes? No final do ano que vem, esses presentes já estarão todos deteriorados, quebrados. As roupas vão ser comidas pelas traças. A gente vai comer bastante, dia 24. Comer, beber. Uns vão engordar um pouquinho mais. Depois você vai perder esses quilinhos aí a mais. O ano vai passar. Mais um Natal. De novo. Ano que vem de novo. De novo. Isso não vai fazer sentido nunca, gente. Feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero viver esse Natal como nunca vivi antes. O verdadeiro sentido do Natal. Eu tenho um monte de problema. Eu coloco diante de Ti as minhas causas. Mas que o Senhor use a minha vida para ser bênção na vida de outras pessoas. Coloque em primeiro lugar, diz a Bíblia, o reino do céu, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não foque só nos seus problemas. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Faça um voto: Senhor, eu quero, o ano que vem, o ano 2016, eu quero consagrar a Deus, eu quero colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Eu quero que a minha família sirva o Senhor. E eu quero ser instrumento para abençoar outras famílias. O Senhor conhece as minhas necessidades, os meus problemas. Se você ainda não foi batizado, faça um propósito de ser batizado ano que vem. Se você está distante, é aquele membro que vem uma vez a cada 3, 4, 5 domingos, não tem compromisso com nada nas coisas de Deus, confessa para Deus, fala: Senhor, eu estou muito longe disso. Confessa esse pecado para Deus e faz um voto: Senhor, ano que vem eu quero ter uma vida consagrada. Eu quero me engajar na Tua causa. Eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não quero vir de vez em quando na igreja pedir as bênçãos de Deus. Larga disso. Deixa disso. Eu queria que o Natal esse ano fosse realmente um Natal diferente. É que eu pudesse ser usado como bênção na vida de outras pessoas. Quem sabe comer menos e dividir mais. Compartilhar mais. Que Deus nos dê um Natal diferente. Que esse Natal faça sentido. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Pai querido, o Senhor conhece a nossa vida, as nossas lutas, Senhor, as nossas necessidades, as nossas provações de cada dia. O próprio Abraão foi provado, Senhor. Foi provado naquilo que ele tinha como mais precioso. Como sabemos a história do seu filho, Isaque, em que o Senhor um dia o chamou ele para que ele entregasse aquele filho, o único filho a quem ele amava. As provações fazem parte da nossa jornada, Senhor. As dificuldades estarão conosco todos os dias, Senhor. Que a nossa vida não seja focada só nisso. Que, ó Pai querido, os Teus filhos aqui na terra não vivam, Senhor, correndo atrás dessas bênçãos. Porque elas virão na vida daqueles que Te colocam em primeiro lugar, Senhor. Que se consagram, que cumprem os votos que fizeram, que se tornam filhos fiéis, assíduos, usados realmente como instrumento para que outras famílias sejam abençoadas. Que sejam usados para fortalecer esta igreja, aqueles que aqui estiverem, e que através desse trabalho muitas famílias sejam abençoadas. Ó Pai, queremos renovar os nossos votos, ó Deus, confessar que temos sido relapsos. Mal temos ido, Senhor, nós mesmos, participado dos Teus trabalhos. Muitos não têm levado seus filhos à igreja. Não temos orado como deveríamos. Não temos nos dedicado à leitura da Tua palavra como deveríamos, Senhor. Estamos focados naquilo que está nos afligindo, só pensando em resolver os nossos problemas, e nos esquecemos realmente para o que fomos chamados. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece os problemas que cada um enfrenta.
Eu não quero tirar a esperança, Senhor, nem desanimar, ó Pai. Pelo contrário, Senhor. Faz de nós filhos com o pé no chão, realistas e esperançosos, Senhor. Fortalece a tua igreja, fortalece as famílias aqui presentes, Senhor. E que todas as famílias aqui, ó Pai, fortalecidas por Ti, consagradas, devotadas a Ti, Senhor. Com filhos fortes espiritualmente, Senhor. Como instrumentos nas Tuas mãos. Possamos, como igreja, Senhor, famílias levando o Teu amor, as Tuas bênçãos, o verdadeiro Natal, para todas as famílias da terra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.